E, e o que mais pesa é perceber a angústia da ser humanidade que nos rodeia, das pessoas, número de pessoas com síndrome do pânico, com ansiedades, com angústias paralisantes. Aí você percebe o quanto essa pessoa tá com os seus olhos fixos nas coisas da terra. E quanto mais fixos na terra, menos eu consigo olhar para o alto. E aí o diabo vai literalmente, né, subindo na nossa cacunda, como diria minha avó. Então eu preciso, né, empurrar esse diabo que quer ficar na minha cacunda, pesando minha caminhada, e olhar para o alto e buscar nesse ser que é eterno, que ele me ensine sobre a eternidade. Porque, caramba, como é que vai ser isso? Vou passar a eternidade com uma pessoa que eu pouco conheço, que eu sei só daquilo que o meu pastor pregou os domingos, lá, meia hora, 40 minutos, uma hora no máximo. É por isso que eu falo que lá, depois de todas as coisas, eu quero ser o último na fila para falar com Jesus. E as pessoas, já sei, porque os últimos serão os primeiros. Eu falei, não, de forma literal mesmo. Quero ser o último da fila, o último. Pode demorar 5 milhões de anos para todo mundo conversar com Jesus, não tem problema, porque a hora que eu chegar, não vai ter mais ninguém para eu dar a vez, vai ser só eu e ele. Aí sim é eternidade. Eu quero ser o último, não quero saber. Mas é o que você falou. A gente fala que é noiva, mas o que a gente conhece do noivo? Qual a intimidade que a gente tem com esse noivo para querer realmente casar com ele? Uma noiva está preocupada em saber Se o vai que é que o agradar, noivo né? gosta de, exato, o que ele gosta de comer, por exemplo, né, para fazer os pratos que vão agradá-lo, que vão encher seus olhos. Então, nós precisamos começar a pensar nisso. O que é que agrada o meu Jesus, o meu rei, meu noivo? O que agrada meu noivo? Eu preciso disso. Então, o que agrada é os outros virem cantar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Peraí, mas as vestes brancas que está falando lá em Apocalipse é vestes de linho puro, que representa os atos de justiça dos santos. Não é uma roupa que eu pego ali no armário e visto. Onde eu tô cantar, eu já coloquei as minhas vestes brancas, enquanto está cantando louvor, o vizinho da igreja está querendo se matar. O vizinho da frente odeia a igreja. Que vestes brancas que você vestiu? Que atos de justiça que a gente praticou? Eu fui numa. Eu estive num congresso e eu acredito que você deve ter acompanhado esse congresso, na verdade foi uma conferência do grupo que a gente participa, e tinha um pastor lá, que é Paulo Borges, falando que o que acontece na sociedade não é que aquilo ali aflige a igreja. É diferente, é a inércia da igreja que permite que isso aflige a sociedade. Por que essa pessoa está deprimida olhando para as coisas da terra e não para as coisas do céu? Porque não tem ninguém para mostrar as coisas do céu para ela. A gente vai ficar esperando toda hora o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo. Beleza, mas se ele for agir sozinho, para que ele precisa da igreja? Eu sei que é Jesus quem age, eu sei que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas se ele faz isso por si só, então para que precisa ir da igreja? Isso, e É, aí nós estamos perdendo o privilégio de ser esses embaixadores dele. sim, estamos perdendo o privilégio de trabalhar com ele, em cooperação com ele. Pois é. D.L. Moody, um dos grandes avivalistas do passado, Mude. ele fala que o mundo, é uma frase dele, né, uma frase épica dele, era que o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com, para e através do homem totalmente a ele entregue. Uau. E já que você falou em trabalhar, né? Falamos aí antes de você citar a frase de Moody, né?
Você falou sobre trabalharmos, né, com Jesus. Estamos perdendo o privilégio de trabalhar, né, com Ele, para Ele. E quando você tem um colega de trabalho, às vezes você percebe que você passa mais tempo com seu amigo de trabalho do que com sua esposa e filhos, por exemplo. Porque o tempo que você sai do trabalho e volta para casa, você vai ficar 20% só do seu tempo, as outras 8 horas, 6, 7 horas, você vai dormir. Então você está, mas não está dormindo. Ok. Então, percebe que a gente passa mais tempo com um colega de trabalho do que às vezes com a nossa própria família? Então, assim, Jesus, além de nosso noivo, ele é o dono da seara, que nos convida também para trabalhar com ele. Para quê? Para que trabalhar com ele? Ah, para a gente fazer um servicinho bonito e ganhar pedrinha na coroa? Não, é para nós conhecermos esse Jesus com quem estamos trabalhando, com quem estamos tendo o privilégio de trabalhar, construindo essa eternidade em nós e através de nós na vida das pessoas. Uau! Tem Meu um, ami- Deus! tem um amigo meu que fala que a vivência na Terra é o pré-vestibular para morar no céu. Acredito demais nisso. Aí eu te pergunto, se a gente não tem interesse nas coisas divinas estando aqui, quem garante que a gente vai ter esse interesse quando chegar lá? Já passou pela sua cabeça uma ideia maluca que nós teremos níveis de, de intimidade com Deus? Nós teremos lá pessoas que vão ter uma intimidade maior com Ele, uma proximidade maior, porque o conhecem mais, e outras pessoas que vão ficar assim meio que, olha, é uma elucubração só para a gente caminhar na questão de pensar, eu estou sendo realmente hereticamente intencional para Sim, nós pensarmos mais um ponto de tudo aquilo que a gente está falando, que é a eternidade. sim. Então, tem hora que passa pela minha cabeça, porque veja bem, você tem quantos filhos? Meu filho, você tem quantos filhos? 2 filhos. Ok. É claro, é óbvio que tem um filho que não é que você ama mais, mas esse filho, de alguma forma, Mais ele íntimo, encontra um né? espaço, ele encontra um espaço maior no seu coração, na sua vida, ele é mais íntimo porque tem alguma coisa nele que você nem sabe explicar direito. Sim. Então, eu acredito, eu penso muito nisso, que às vezes a eternidade vai ser também esse chão, sabe? Esse chão de vida eterna vai ser isso aí para a gente caminhar. E tem filhos de Deus que se tornaram mais íntimos dele, então você vai chegar lá em cima, se é que é lá em cima, né? Mas não é. Jerusalém vai descer, enfim, tá. Quando nós chegarmos na eternidade, esses filhos estarão tão mais próximos dele e a gente vai se sentir não deslocado, porque a eternidade não é lugar para ninguém se sentir deslocado, mas como a gente vai ter eternidade para observar e pensar, meu Deus, então isso passa pela minha cabeça assim, que alguns filhos terão esse espaço a mais na eternidade, ali perto de Deus, perto de Jesus, porque aqui eles fizeram coisas que talvez eu não tenha feito, sabe? Mas óbvio que a gente está fazendo devaneios aqui, tá? Ih, Ninguém bota está devaneio, ninguém tá misturado querendo com heresia. ninguém tá querendo criar uma nova doutrina aqui. Vamos usar da licença poética. É, seguinte, Fabrício, eu acredito que a pessoa que não quis essa busca aqui, chegando lá, ou aqui, quando tudo se findar, vai ter essa experiência, porém vai falar, puxa, por que que eu não vivi isso desde aquele tempo? Uau. E o que já tem essa intimidade, ele já está vivendo numa eternidade. Porque é o seguinte, minha maneira de pensar, se eu chego lá, né, e você falou que ele é o dono da Seara, ele saiu de manhã e contratou trabalhadores. Depois ele saiu na hora do almoço, contratou trabalhadores. Na última hora, ele ainda contratou trabalhadores que estavam ociosos. Na hora de Hum, pagar, ele começou pagando pelos últimos e pagou um salário. Os primeiros achou que receberiam mais. Na hora que ele pagou os primeiros, ele pagou mesmo tanto. Aí começaram a questionar, mas espera um pouquinho, aqueles ali trabalharam uma hora só, nós trabalhamos 12. Eu falei assim, mas o que eu combinei com você é um salário, eu estou te pagando menos? Então, se a gente for cair nisso, a gente vai começar a cair naquele esquema da meritocracia também.
né? Porque se a Bíblia fala que importante são as pessoas que foram trabalhar com ele, não importa o tempo, o salário é o mesmo. É. Agora, tem locais específicos para pessoas. Por exemplo, os 24 anciãos, eu nem sei quem é. Todo mundo fala Pois que é os é. 12 patriarcas e os 12 discípulos. Em lugar nenhum da Bíblia fala isso. A Bíblia fala que Jesus disse que os discípulos estariam assentados em 12 tronos julgando as nações. Os outros 12, eu posso falar que é os patriarcas? Não sei. Né? Os 24 anciãos são mesmo os 12 patriarcas e os 12 discípulos? Não sei, mas eu sei que existe 24 lugares lá que está separado. Aonde Paulo vai estar? Não sei. Ah, mas o Fabrício não fez nada que Paulo fez. Ele vai ter a mesma intimidade com Jesus? Aqui nessa terra, talvez eu não tive, mas chegando lá, é eternidade, é soberania. A intimidade vai ser a mesma. Por quê? É a mesma graça que salvou tanto Paulo quanto salvou o Fabrício. O galardão talvez seja diferente, mas a intimidade eu acho que não pode ser julgada pelo que eu fiz, porque senão as pessoas vão ficar nesse ativismo de ser e fazer. Não, eu quero fazer, fazer, fazer para ter intimidade. Não, para ter intimidade você precisa ser apenas. Você sendo, você já vai fazer. Agora, Uau. o galardão talvez seja o seguinte: você vai ter uma mansão e eu vou ter um casebre. Não sei. Mas como é devaneios e como nós não conhecemos esse reino, a gente fica devagando, né? É. Fazendo devaneios. Espírito Santo, E fala você me. para nós como vai ser. Ah. E Ah, olha eu que, acho olha que que. tem que fazer a dança da chuva para o Espírito Santo voltar, sabe? Não, Ah. porque se não criar um ritual, ô, pastora, parece que se não criar um ritual, a igreja não quer saber. Né? Dá 3 pulinhos para cá, 3 pulinhos para cá, que o Espírito Santo vem. Mas por que vem? Ele não está? Não tem aquela música? O que fazer quando ele vem aqui? Por que quando ele vem? Não era para ele estar? Não é esquisito? É esquisito. Mas a gente canta. A gente canta em termos, tá? Porque eu tenho hora que eu tô lá na igreja lá, não sei o que, a minha esposa olha pro meu lado, eu tô calado. Ela falou, você não tá cantando porque você não concorda. Eu falei, não, não concordo. Vou cantar? Não, não dá para concordar. Vou cantar. O que fazer quando ele vem? Oi? Ele não tá? Quando ele vem? Ele já não tá? Não é quando, não. Ele já veio. Ele já veio. E olha, para completar sua fala, preste atenção. Os últimos receberam o mesmo salário dos primeiros e reclamaram. Não, os Aí primeiros os primeiros, receberam. É. os últimos receberam o mesmo salário, é claro, não reclamaram. Aí os primeiros reclamaram para Dedéu, porque acharam injusto. Por quê? Porque eles não perceberam que o grande pagamento era ter passado o dia todo com o dono da seara. Os últimos não tiveram esse privilégio, eles não perceberam isso. É que eu tô te Não falando. perceberam. A pessoa que já tem a intimidade com Deus aqui, ela já está desfrutando da eternidade. Exatamente. Quem não tem intimidade está desfrutando apenas do benefício da graça, mas não desfrutando da eternidade. Uau. O benefício da graça que era o pagamento, É. mas não desfrutou da eternidade, porque o sentimento de eternidade, meu Deus, é algo Ó, para você ver como a gente não indescritível. entende nada de eternidade, não entende nada de reino espiritual. O lado de lá, que a gente fala que é o lado do mal, né? O lado É, do do capiroto, capiroto. é. Eu conheço pessoas que já tiveram do lado de lá, já li livros de pessoas que já estiveram do lado de lá, e eles são ensinados e são capacitados a tocar o reino espiritual no momento que eles quiserem, através de pactos, através de, né? Não estou dizendo que é o certo, tá? Só para você entender, tem uma pessoa lá que escreve um livro, e ele dizia que na época ele era um mago, dentro dessas loucuras doidas aí. E ele precisava ferir uma pessoa, precisava matar a pessoa, vamos dizer assim, tá? Só que ele não fazia isso com arma física. Ele usava as armas espirituais que ele tinha. Ele tocava o espiritual, ele tomava posse dessa arma,
matava a pessoa, escondia essa arma no reino espiritual novamente e nada acontecia. Não existia autópsia, não existia nada que fizesse se ligar a ele. Porque ele foi ensinado que ele, mesmo sendo humano, ele podia tocar o espiritual. E o ser humano é o único ser da criação que toca os dois reinos. Ele toca o reino físico e toca o reino espiritual. Em certo momento, Adão perdeu isso e toda a humanidade perdeu isso. Até a vinda de Cristo, alguns receberam algumas gotinhas do que era tocar o espiritual. Jesus vem e restaura todas essas coisas. E nós podemos tocar esse espiritual. Agora, vai tocar para matar alguém? Não. As nossas armas são poderosas em Deus. E nós não entendemos como usar essas armas. A oração, a intercessão, o jejum, a gente não sabe como usar nossas armas espirituais. Por quê? A gente não entende nada de reino, a gente não entende nada de eternidade.